Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa semana VIP de TCC. Hoje nós vamos falar sobre o modelo linear e o modelo modal. São dois aspectos que nós, psicólogos clínicos em TCC, precisamos dominar e conhecer muito bem, inclusive entender as diferenças, entender por que o modelo modal ele é um pouco mais complexo, mas porém nos dá uma maior segurança na compreensão do nosso cliente e porque em alguns momentos ainda vale a pena utilizar e visualizar o modelo linear. Não é que um saiu de moda e o outro entrou, mas os dois eles são complementares. É como se o próprio Beck, em suas pesquisas, em sua atuação clínica, compreendesse e ampliasse o seu conhecimento sobre essas dinâmicas. Então, vou aqui apresentar para vocês e nós vamos compreender um pouquinho sobre esse processo do modelo linear e modal e como nós aplicamos isso na nossa experiência clínica, no nosso dia a dia clínico, né? Então, vamos fazer essa diferença. Eu sou a Jéssica Bergamini, tenho atuação em 12 anos de atuação clínica na área da terapia cognitiva comportamental e sei fazer isso, gente. Hoje tenho estudado muito as terapias de terceira geração, mas a base das técnicas, a base da intervenção de um modo geral na clínica é a TCC padrão de Beck. Então, vamos relembrar um pouquinho como que é o modelo cognitivo de Beck, o que Beck diz que é a construção do sujeito. Então, nós vamos ter aí um modelo de elementos de cognição. Nós temos as crenças centrais, que seria o primeiro eixo ali, o mais fundo, o mais ali não acessível do sujeito, que são as crenças que ele carrega, os pressupostos ou crenças intermediárias, que são as regras que ele utiliza na sua vida, e os pensamentos automáticos. Geralmente, a intervenção terapêutica não vai chegar necessariamente nas crenças centrais. Elas podem trabalhar ali nos pensamentos automáticos, nos pressupostos, nas crenças intermediárias. Mas, em grande parte, não necessariamente nós vamos mudar esse processo das crenças centrais. Mas, obviamente, a gente precisa compreender quais são as crenças centrais que o meu paciente tem, o que, que ele carrega, quais são as suas crenças intermediárias e os seus pensamentos automáticos. E aí entra todo um processo de psicoeducação. Então, compreendendo como que a gente olha para o nosso cliente para a gente poder pensar nessa configuração cognitiva. Então, primeiro eixo, nós precisamos ter dados relevantes da infância. Nós entendemos que todo esse processo do ser, do nascer, do vivenciar as contingências, os elementos a qual essa pessoa foi exposta durante a vida, vai trazer aí toda a sua construção cognitiva. E aí nós temos a tríade cognitiva, que está relacionada a como eu me vejo, como eu vejo o outro e como eu vejo o mundo e o futuro. Então, se eu me vejo de uma forma disfuncional, ruim, péssimo, com pensamentos negativos sobre mim, automaticamente eu posso ver o outro da mesma forma, eu posso ver o outro melhor, eu posso ver o outro hostil, eu posso ver o mundo sem esperança, eu posso ver o mundo hostil, calunioso, deficitário. Então, essa visão que eu tenho sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo de uma forma geral, vai estar interligado a esses processos de vivências anteriores. Então, a gente pode até supor algumas hipóteses em relação à própria vivência da pessoa. Se é uma pessoa que viveu num lar invalidante, com muitas brigas, com muitos questionamentos, sempre sendo excluída dos seus processos, não teve as suas necessidades básicas atendidas no processo da infância, como essa pessoa vai se ver? Então, a gente se vê a partir do outro, a gente se vê a partir dessa interação com o outro. Por isso que essa tríade cognitiva é o que vai dar a sustentação, a base, para a gente compreender a crença central desse sujeito. Se é uma crença de desvalor, desamparo, desamor, o que está aí dentro dessa pessoa? Qual é a crença central que ela tem sobre si, sobre o outro e sobre o mundo, sobre o futuro? Nesses aspectos, ela vai construir crenças intermediárias, pressupostos, regras. Se eu não tiver amigos, logo não serei abandonado. Se eu for abandonar as pessoas, não serei abandonado. Se eu me esforçar muito, serei reconhecido. Se eu for útil para a pessoa, logo serei amado. Então, são se
alguma coisa acontece. Se eu fizer isso, isso acontece. Se eu fizer isso, isso não acontece. Então, esses pressupostos são as regrinhas que a pessoa vai vivendo, mesmo que isso lhe cause sofrimento ou que isso não seja baseado num real. Isso afaste ela dos seus valores, de uma vida digna de ser vivida. Mas esses pressupostos, as crenças intermediárias, vão estar interligadas à manutenção dessa crença central que traz aí o seu significado, sofrimento, ou para que eu não sofra de acordo com esses elementos. E aí, o que vai vir, que a gente tem o primeiro acesso, e às vezes vem como uma dor, vem de forma automática, o nome já diz, né? Instantâneo, são os pensamentos automáticos. Então, esses pensamentos, eles vêm sem aviso prévio. Quando viu, veio, né? E aí, às vezes, você nem tem consciência desses pensamentos automáticos. E os pensamentos automáticos vão estar interligados a essas crenças, a esses pressupostos que você estabeleceu no decorrer da sua vida para te defender do sofrimento. Para a gente lidar, então, com essa crença central, com essas regras, com esses pensamentos automáticos, a gente constrói estratégias compensatórias, que aí são os comportamentos. O comer, o beber, o dirigir, o colocar em risco, não fazer nada. Geralmente, essas estratégias compensatórias, elas podem ser funcionais ou disfuncionais. E é interessante a gente pensar que é funcional e disfuncional e não certo e errado. Por quê? Porque uma estratégia compensatória, ela pode até ser indicada, por exemplo, fazer atividade física para aliviar a carga emocional, o estresse, ou alguma coisa assim. Ok, a atividade física é algo bom, mas se a gente tem uma atividade física que está prejudicando o sujeito, que está trazendo prejuízo, que está trazendo sofrimento, que está lesionando o corpo pela intensidade, pelo abuso desse processo, então aí a gente tem uma conduta disfuncional. Então não é de certo e errado, é de funcional e disfuncional. Tem uma função, está servindo para aquela função. Disfuncional não está coerente com aquela função, não está trazendo aquilo que se almeja, que seria aí uma compensação, um bem-estar. Na verdade, pode estar interligado a um processo de fuga e esquiva. A gente vai entender isso somente fazendo todo o esquema do modelo cognitivo do nosso paciente, para a gente compreender cada um desses eixos aqui individuais e até podermos pensar em um tratamento. Existe uma metáfora que eu gosto muito para a gente entender essa construção cognitiva, que é a metáfora da árvore. Vocês estão vendo aqui vários modelos de árvores, todas são árvores, mas a filogênese, vamos dizer assim, né? Então a gente tem a filogênese, que são os marcadores biológicos enquanto espécie, nós temos a antogênese, que está relacionado à nossa família, ao nosso processo de exposição desde o nascimento, a terrinha que a gente foi plantado, o clima, né? Pensando aí nessa metáfora. Então, a gente tem a filogênese, a ontogênese e o processo de cultura, de elementos que vão nos configurar em sermos quem somos. E aqui nós temos vários elementos, várias árvores diferentes, que são árvores, mas que vão ter crenças diferentes, estrutura diferente, uma topografia diferente, umas vão ter frutos, outras não vão ter frutos, e isso é o que as diferenciam enquanto até processo mesmo de vivência, de utilidade, mas são todas árvores. Então, cada um de nós vamos ter modelos diferentes, vamos ter estruturas diferentes de ver o mundo, de ver a dinâmica da vida, de enfrentar as questões. E aí, o que nos faz sofrer não é sermos pessoas, não é termos uma cognição, é a forma como a gente lida com isso, é o que nós construímos enquanto aspectos cognitivos, o que a gente traz nessa estrutura ontogenética dentro desse processamento de informação e de vivências que fez nós sermos como somos, ou com muita folha, com pouca folha, torto, para lá, para cá, enfim. Se a gente pegar a mesma semente de uma mesma árvore e uma semente, né, duas sementes de uma mesma árvore e colocar em terras diferentes, uma mais adubada, uma menos adubada, nós vamos ter modelos diferentes. Nós vamos ter uma que vai se desenvolver mais, a outra pode desenvolver menos, essa pode dar fruto mais cedo, essa pode não dar fruto ou demorar mais para dar fruto. Então, o contexto, o ambiente está interligado ao processo de desenvolvimento dessa árvore, mesmo sendo ali duas sementinhas de uma mesma árvore, de uma mesma espécie, nós vamos ter
funcionamentos diferentes enquanto desenvolvimento, enquanto estrutura, e é isso que a gente tem que entender no ser humano, que então esse desenvolvimento foi direcionando como essa pessoa é, como ela se vê, como ela vê o contexto, como ela vê o seu futuro. E aí, dentro desse processo, o Beck ele desenvolveu o modelo linear. E o modelo linear, gente, é entendido assim mesmo. Isso causa isso, que causa isso, que causa aquilo. É um modelo mais simplista, mais fácil de compreender. Então, eu tenho uma situação na minha vida que vai trazer pensamentos automáticos que vão estar linkados à minha crença central, que vai trazer uma reação. Essa reação é emocional, ela vai me dar um comportamento e aí eu tenho uma reação fisiológica que vai fazer com que eu entre nesse ciclo negativo. Então, isso daqui a gente passou muito tempo pensando e mostrando para o nosso cliente esse passo a passo. Isso ativa isso, que ativa isso, que ativa aquilo. E aí a gente institui isso aqui como um modelo linear, né? Um modelo de começo, meio e fim. Porém, dentro desses aspectos, o Beck já elaborou um modelo modal. Percebam que ele é bem mais complexo. Tem setinha para cá, setinha para lá. Por quê? Porque a gente entende que nós funcionamos por modos, por modalidades, e não necessariamente nesse esquema linear. Isso acontece isso, porque acontece aquilo. Então, aqui o que a gente tem? Nós podemos elencar que uma situação ela pode ativar uma emoção. E essa reação emocional pode trazer aí uma ativação do pensamento automático. Não necessariamente as coisas vão acontecer daqui para cá, para cá, para cá. Nós vamos ter uma gama de modos. Então, eu posso ter uma reação muito mais respondente do que operante dentro desse processo de funcionamento do meu cliente. A maioria das vezes, os clientes chegam para a gente reclamando disso daqui. Eu não quero fazer isso, eu quero mudar isso, ou eles vêm reclamando dos pensamentos que eles têm, dos pensamentos obsessivos, compulsivos, dos traumas, ou da sensação, da emoção. E aí nós vamos fazer todo esse caminho. Às vezes esse paciente, ele pode estar sendo ativado por uma crença central aqui, uma crença intermediária, por uma resposta fisiológica, dado a um comportamento dele mesmo. Então nós podemos fazer N processos aqui de entrada e de manutenção desse comportamento, desse pensamento, baseado nesses aspectos modais. Mas aqui o que é interessante nós visualizarmos que continuamos precisando entender qual é a crença central que o meu paciente apresenta, possui, de acordo com a sua construção de vida, quais são as situações no qual esse comportamento disfuncional, problema, né, ou a dependência química, enfim, está presente, quais são os elementos dessa resposta fisiológica, as emoções que são ativadas, e muitas pessoas até vêm a nós no consultório dizendo assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu entendo, eu me comporto de tal jeito, tá tudo ok, mas eu ainda não me sinto feliz. E aí a gente vai ter que, então, se debruçar a compreender esse elemento emocional, trabalhar aí uma regulação emocional. Aqui a gente trabalha a reestruturação cognitiva, aqui a gente trabalha a regulação emocional, aqui nós trabalhamos exposição, modificação de contingências, treinamentos, e direcionando a esses aspectos. Então, é importante nós sabermos pensar em cada eixo desse, também vai ter um direcionamento de técnica de intervenções de acordo com a necessidade do nosso cliente. Então, aqui a gente tem uma terminologia, uma definição bem básica para nós entendermos essa diferença, né? Então, a diferença das perspectivas do processamento linear e modal consiste na consideração de que o conceito de modo é mais complexo que o linear, por ele ser composto por vários elementos que estão interrelacionados e por incorporar diversos dados sensoriais. O que é ativado, né? Que é relevante ao processamento sincrônico da informação. Então, deu um calafrio, esquentou, coração acelerou, a gente quer saber esses elementos sensoriais, porque eles vão ser úteis nesse processamento de informação. Assim, enquanto o processamento linear postulava um caminho simples da situação estímulo para a cognição e deste para emoção, motivação e comportamento, a formulação atual, que é a modal, postula que o desenvolvimento inicial de um modo
depende da interação de diferentes esquemas, que são os padrões congênitos ou dos processos experienciais. Então, se abre a nossa busca para compreender o processo cognitivo desse paciente. Então, a gente não vai mais se prender só àquele modelo linear. A gente pode até iniciar por ali para a gente fazer o nosso diagrama de conceituação cognitiva, mas nós precisamos postular aí o processo modal como um elemento central desses aspectos. Então, vamos entender o uso disso na clínica cognitiva. Quando você é um terapeuta cognitivo comportamental, você deve fazer a conceituação cognitiva do seu cliente. Essa conceituação, ela é individual, ela é uma formulação de caso, porque ela vai te direcionar à compreensão de onde entra o sofrimento, o que vem, quais são os elementos, essa pessoa tem uma estrutura rígida cognitiva, é uma ausência de habilidades, é uma ausência de motivação. Então, aqui na conceituação cognitiva é onde nós vamos ter uma formulação de caso desse indivíduo. Para você fazer isso, você tem que estar muito atento à fala do seu paciente, você tem que conseguir pegar esses elementos através do discurso, usando técnicas específicas, diálogo socrático, flecha descendente, cadeira vazia, questionários, inventários, para você conseguir montar aí esses elementos cognitivos do seu cliente, né? E aí a gente vai ter o modelo linear e modal, para você construir, então, esses aspectos da conceituação do seu paciente, você vai utilizar protocolos e técnicas de acordo com a necessidade do seu cliente e ponto. Não é sobre você e suas crenças. Isso é importantíssimo, porque você pode direcionar que o que está fazendo o meu cliente sofrer é o pensamento dele. Ele tem um pensamento disfuncional em tal situação. Mas se ele te traz isso, esse dado é trago pelo seu cliente, ou você está trazendo a sua visão sobre o fato, o seu questionamento sobre o fato, na sua perspectiva, ter vivido isso faz com que essa pessoa tenha um sofrimento, mas será que essa pessoa sofre por ter vivenciado tal experiência? Ou ela conseguiu, do seu jeito, elaborar, organizar esses processos vivencial? Então, não é sobre você, terapeuta, não é sobre as suas crenças, não é sobre a sua perspectiva a partir da história do outro, é a história do outro que está em jogo. É uma análise olhando para o outro, olhando para os dados relevantes da infância, olhando para a história desse sujeito e elencando sempre esse modelo modal, esse modelo que vai dizer aonde, como e de que forma nós vamos auxiliar essa pessoa a sair desse sofrimento e ter, então, uma eficácia do nosso tratamento da terapia cognitiva comportamental. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido e aprimorado a compreensão de vocês dentro da conceituação cognitiva e do modelo cognitivo modal e linear. E espero que essa aula seja um convite a você, terapeuta cognitivo comportamental, a iniciar ou a aprimorar o seu uso do modelo modal de uma forma individual, olhando para as técnicas, procedimentos, de como você pode ser mais efetivo e eficaz na sua prática clínica, ajudando o seu paciente a resolver os seus problemas e sair desse sofrimento, tendo uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Amanhã, a nossa aula será sobre reestruturação cognitiva e difusão cognitiva, o que difere uma coisa da outra e como nós podemos praticar isso na nossa clínica. Então, eu te espero até a nossa próxima aula.